Graça e paz, amados! Qual é a diferença entre religião e evangelho? Religião é toda a tentativa do homem de buscar a Deus. Por isso existem várias religiões. Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso existe apenas um evangelho. Então a gente percebe que há uma diferença entre religião e evangelho. E para entender um pouco melhor, a gente precisa definir o que é religião e o que é evangelho. Bom, a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Enquanto que evangelho, que vem do latim evangelium, que significa boas novas. Por isso então que fala na frase primeira que a gente falou, a respeito da ligação do homem com Deus. Então aí que está a diferença. A religião significa ligar o homem com Deus. Agora, como que isso vai ser feito? É aí que tem as diferenças. É essa diferença que a gente quer tratar nesse vídeo. Como que o homem é religado com Deus? E para diferenciar essa ligação, nós temos dois termos: a religiosidade e o cristianismo. E a religiosidade, ela vem da salvação pelas obras. E a Bíblia ela vai completamente contra isso. E não é pelas obras que nós herdaremos o reino dos céus. Não que as obras sejam algo ruim, né? As obras boas são algo muito bom. Mas não tem como ser salvo através delas, né? Não quer dizer que as obras garantem salvação. Sim. E para a gente também entender um pouco a respeito da religião, nós temos que ter como pressuposto, ou seja, uma coisa que tem que ter em mente antes de falar sobre isso, é que o homem está afastado de Deus, né? Então, para que tenha necessidade de uma ligação entre o homem e Deus, nós temos que entender que o homem está separado de Deus pelo pecado. O pecado separa o homem de Deus, deixa o homem longe de Deus. Então nós vemos que a religiosidade, ela tenta se chegar a Deus através disso. É como se ela construísse uma ponte para chegar até Deus, e essa ponte seria boas obras, boas ações que levam ela até Deus. Deus aceita elas por causa disso. E um exemplo disso é os próprios fariseus, né? A gente vê na Bíblia, quando Jesus estava na terra, ele sempre debateu com os fariseus em questão disso, né? Boas obras não levam para o céu, não vai só pelas boas obras. Você pode orar bonito, fazer boas ações, ajudar os pobres na rua, mas se você não tiver Jesus Cristo, não tem nada vai salvação, adiantar. não adianta nada. Boas obras não salvam. Só pra gente saber, né, os fariseus, eles eram os líderes religiosos da época de Jesus. Então a gente diz, os líderes religiosos são padres, pastores, bispos, mas naquela época o que dominava a religião lá em Israel eram os fariseus, os escribas. Então ele condenou diretamente os líderes da religião da época dele. E falando sobre os fariseus, lá em Lucas, Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Ele fala que o fariseu e o publicano eles subiram ao templo para orar, e o fariseu ele orava uma oração para si mesmo, tipo, justificando o que ele tinha feito. Tipo, isso, se apresentando para Jesus, tentando se argumentar com Deus praticamente, apresentando tudo que ele tinha feito, que ele entregava o dízimo, que ele orava, ele jejuava, ele fazia e ele acontecia. Porém, o publicano que estava do lado dele, ele já se humilhava perante Deus, porque a Bíblia enfatiza bem que o publicano, ele não conseguia nem levantar a cabeça para olhar para Deus, e ele simplesmente pedia perdão porque ele reconhecia o pecado dele e que ele era um pecador. E lá o versículo termina dizendo que esse desceu para casa justificado, não o outro que quis se justificar. É tanto que a gente entende, a gente vê que essa é uma prática que Deus condena. E eu vou ler o versículo bíblico quando Jesus vai falar sobre o fariseu, e aí ele deixa bem claro que ele rejeita a prática religiosa. Se encontra em Mateus, no capítulo 23, no versículo 33, que diz assim: serpentes, raça de víbora, como vocês escaparão da condenação do inferno? Então a gente vê que essa é uma prática que Jesus ele não aceitava e não negociava, porque a religiosidade é uma coisa primordial que nós temos que lutar contra, porque nós não podemos lidar com um pecado aqui, não, vou lidar com isso, religiosidade eu deixo depois. Não, é uma coisa que tem que se preocupar, tanto quem já é cristão ou você que não é, porque isso nos afasta de Deus. Jesus falou: como que vocês vão escapar do inferno, da ira de Deus, se vocês são religiosos? E se vocês tentam se salvar por si só, quando na verdade Deus é quem quer salvar vocês, não vocês vão fazer algo. Aí às vezes a pessoa até pensa, mas por que então a religiosidade é tão ruim assim, né? Às vezes você vê, né, as pessoas falam assim, elas têm esse pensamento errado de ver que as pessoas estão na igreja. Sim. Eles são, você é um religioso, né? Você é religioso. Elas não sabem a diferença de religiosidade e de ser um cristão. Então a gente pensa, mas por que então que a religiosidade ela é tão ruim assim? Porque a religiosidade ela entra num estado de que você acha que você pode salvar sozinho. Por que Jesus condenava tanto os fariseus? Ele falou assim, se você começar nos versículos primeiros, né, de Mateus 23 que nós acabamos de ler, Jesus falou assim: olha, vocês podem fazer o que os fariseus falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não cumprem com o que eles falam. Então essa é a diferença. Eles conheciam a lei, eles conheciam as doutrinas, conheciam a palavra, né, conhecem tudo que Deus quer, os mandamentos,
mas não praticam. Aí que entra a religiosidade, né? Porque Ou pratica de uma forma superficial. Ou ela pratica de uma forma superficial, aumenta às vezes alguma coisa que não tem nada a ver, acrescenta lei, acrescenta mandamento, né? Porque vai acrescentando. Regras, né? Regras que não existem. Então aí se torna uma pessoa religiosa e chata. E um outro aspecto muito importante de se frisar da É difícil falar essa palavra, né? É difícil. Muito escreveu. Da religiosidade é que ela pega as coisas que são secundárias, as coisas menos importantes E põe como as mais importantes, coloca lá no meio, fala, isso aqui é o principal. Quando na verdade é uma coisa secundária. Por exemplo, a gente vai então essas regrinhas, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso aqui, tem que... Mas isso não é o principal. Quando na verdade o foco tem que falar de Cristo, do Evangelho, da salvação, pecado, você não pode fazer sozinho. Então tira isso para falar, não, para você ser salvo tem que fazer isso, é regrinha aqui, regrinha ali. Então, como Jesus fala, você coa o mosquito, mas engole o camelo. Então a gente entende que o cristão verdadeiro e o religioso tem duas linguagens diferentes, tem dois pensamentos diferentes. O religioso ele fala, isso eu não posso fazer, isso é errado, eu não posso fazer. Já o cristão ele fala, eu não quero fazer, isso eu rejeito. Porque ele sabe que desagrada a Deus, né? O religioso ele tem uma preocupação de não fazer com medo das pessoas verem, né? Sim. Ele fazendo. Então eu não posso fazer porque tem alguém olhando ali. Uhum. Mas só que o cristão verdadeiro ele fala, não, eu não quero fazer porque isso desagrada a Deus. A diferença de o religioso e do cristão é que o religioso ele muda a sua conduta apenas, ele só muda as suas atitudes. E o cristão, ele muda o seu caráter. Então o religioso ele quer fazer, ele está morrendo de vontade de fazer aquilo, mas ele fala, não, preciso fazer porque senão eu não vou para o céu, preciso fazer porque senão eu vou para o céu. Mas aí o cristão, desde o momento que ele aceita Jesus e que Jesus entra na vida dele, muda a vida dele, então ele começa a não querer mais aquilo. Ele fala, nossa, mas aquilo que eu queria, gostava tanto, que era tão impressionante para mim, já não é tanto. Então isso vai diminuindo a cada dia. Pode ser que a princípio você ainda queira muito, mas com o passar do tempo você vai falando, riqueza, todas essas coisas assim que é pecado, que eu gostava antes, já não faz tanto sentido assim para mim agora. Então ele não quer pecar mais. O Espírito Santo começa a acusar dentro dele. Isso. Isso já não me agrada mais. O religioso por fora ele é uma coisa, tudo bonito, né? A gente olha, aparenta, parece que tá tudo bem. Mas por dentro tá tudo destruído, tudo deformado, tudo errado, uma sujeira sem fim. Então você deve estar analisando tudo que a gente falou sobre religiosos, você deve estar se analisando e falando, não, mas eu sou um cristão, eu não sou religioso, de acordo com tudo que eles falaram. Aí que está o perigo. Muitas das vezes nós podemos nos achar cristãos, mas por dentro nós somos religiosos. Um exemplo, quando você está na igreja, não, eu vou lá na igreja, eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que receber minha bênção. Ou eu tenho que ir na igreja porque eu tenho um ministério, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu faço isso para ser aceito por Deus, né? A partir da hora que você faz isso, você está sendo religioso, mesmo sem perceber. O verdadeiro cristão, ele vai na igreja, não porque ele tem que ir, mas ele vai na igreja porque ele quer ir. Falando do religioso e do cristão, daqueles que se dizem cristãos, mas também tem os religiosos que são de outras religiões, como a católica, espiritismo, tem várias religiões. Inclusive nós vamos fazer alguns vídeos falando sobre as religiões e comparando com o cristianismo, para que a gente possa entender, porque tem diferença. Tem diferença, se não tivesse diferença não seria outra religião. Bom, então o cristianismo. Então nós falamos sobre a religiosidade, né, que significa a salvação por obras, né, o homem achar que pode ser salvo através das obras, enquanto que o cristianismo, ele diz que a salvação é somente pela fé. O homem deposita a fé naquilo que Cristo fez por ele, então alcança sim salvação. Para ser aceito por Deus, qual é o padrão? O que Deus aceita? A perfeição. Então se a gente quer ser salvo pelas obras, a gente tem que ser perfeito. Ou seja, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, você não pode ter nenhum pecado, nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum pouco de orgulho, de inveja, de nenhuma mentira, nenhum pecado. Desde o momento do nascimento até a morte. Então perfeição. E isso nós já não temos. Todo mundo peca, todo mundo tem um pecado pelo menos. Então nós já não somos capazes de chegar até Deus sozinho. É por isso que Cristo veio à Terra e viveu uma vida perfeita, desde o seu nascimento até a sua morte. A vida perfeita. E quando nós temos fé nele, ele deposita como uma veste. Ele veste a gente com a vida dele. Para que então, quando Deus olha para a gente, ele não vê nós, ele não vê a gente, ele vê o Filho dele. Ele vê a justiça do Filho dele e aceita a gente e fala, meu filho, porque ele vê Cristo em nós. Enquanto que Jesus vestiu a nossa vida, sim, e morreu
como Deus viu a gente É. em Cristo. Deus viu a gente em Cristo e vê Cristo em nós. Ele foi tão perfeito, tão íntegro nessa parte, que ele cumpriu toda a ordenança que era naquela época. Você pecava, você morria, você ia pro inferno. Mas ele era o dono da vida, né? Então ele não permaneceu lá. Então a gente percebe que o único perfeito que houve na terra foi Jesus Cristo, né? Ele obedeceu a Deus, cumpriu todos os mandamentos, amou a Deus acima de todas as coisas, amou o seu próximo como a si mesmo, obedeceu o pai, obedeceu a mãe. Ele viveu uma vida que a gente não conseguiria viver nunca. Aquilo que era para nós viver, se a gente quisesse ser salvo pelas obras, né? Foi o que Cristo viveu, né? Viveu uma vida perfeita. Então, nós que somos cristãos, não somos religiosos. Confessamos que nós dependemos de Deus. Nós confessamos que as nossas obras não são suficientes para a salvação. Por conhecer isso, desejamos mudança, nós desejamos que Cristo viva em nós e nós venhamos ter essa mudança. Tanto que Paulo vai falar, né? Agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Embora, gente, entenda, nós não estamos querendo dizer que você não deve praticar boas obras. Isso é essencial. Isso mostra o que aconteceu na sua vida. As boas obras nada mais é do que uma evidência de salvação. Mas sobre obras e fé, nós vamos tratar em um Sim, outro vídeo falando somente sobre a diferença entre essas duas coisas, porque é complicado. Bom, então vamos ler um versículo, falar sobre o fato de nós não podermos ser salvos através da lei. Então Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que ele diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, as obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Isso aí entra mais ou menos sobre o assunto que nós tratamos no outro vídeo, né? Quando nós falamos sobre a reforma protestante, Sim. falamos de Martinho Lutero, né? Que ele foi contra a venda das indulgências, né? Que é a questão da compra da salvação, que a salvação não vem por obras, não vem por dinheiro, não é você dar dinheiro que você consegue salvação. Então o que Martinho Lutero bateu o pé foi nisso. Salvação somente pela fé, e o justo viverá pela fé. Então o Evangelho nos traz isso, o cristianismo nos traz isso à luz, né? Que a salvação é somente pela fé. Se eu confio em Cristo com todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo que eu sou, eu confio, deposito minha fé nisso, em que Ele morreu para pagar os meus pecados, então eu sou salvo. Só por isso. É tão fácil, né? Às vezes, simples, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, o cristianismo é simples, mas o religioso ele complica as coisas. E essas são algumas diferenças do Evangelho, né? Uma outra diferença bem clara é que a religião não tem problema nenhum em um ter uma religião, o outro tem outra, né? Já no cristianismo, no Evangelho é diferente, somente o Evangelho, né? Porque se nós sabemos que só tem um Deus que pode nos salvar, somente por Cristo, se a gente aceita uma outra maneira de viver, nós estaríamos sendo hipócritas. E quando a gente para analisar, cara, olha o amor, olha o nível de amor que um Deus teve por um mero pecador, cara. Olha o nível, cara. Como pode um Deus se despojar da sua glória, falar, não, eu vou lá, eu vou morrer por aquele infeliz, porque só assim ele vai... Então nós vemos a diferença entre um cristão e um religioso. O religioso, ele se sustenta pelas suas obras, e o cristão é sustentado por Deus. Então a ponte que nos liga até Deus não são as obras, mas sim Cristo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e também deixar os seus comentários. Né? Já queremos agradecer aqui as pessoas que estão inscritas no canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Continue nos assistindo, continue compartilhando. Amém! Amém? Amém! É amém, gente. Amém? Você pergunta primeiro. Amém? Ah, Não é? Amém? Amém! Pra Nossa, nós. é difícil isso. calma aí, eu olho pra Olha pra gente e fala, amém? Nossa, não. Amém? Amém? Amém! Breno. Breno, amém! Glorioso, feliz! Amém! Amém? Amém! Amém? Não! Amém! Amém? Amém! Amém? Aleluia! Amém? É amém!